Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais um episódio do Raul Gouveia Advogados. Hoje estamos com um tema muito importante para você que tem o seu veículo financiado. O tema do nosso episódio de hoje é revisão contratual. Prazer, me chamo Cauã, faço parte aqui do escritório de advocacia e sou assistente jurídico no escritório. E estou com eles, Dr. Lucas e Dr. Raul. Vamos se apresentar, né? Conhecer eles também, que eu acredito que vocês já conhecem ele, mas vamos lá. E aí, Dr. Raul, tudo bem? Fala, Cauã, beleza? Bom dia. Vou me apresentar, meu nome é Raul, sou responsável aqui pelo escritório Raul Gouveia Advogados e hoje vamos falar, Cauã, de um tema muito interessante, que é a revisão de contrato de veículo, né? Muita gente compra veículo aí e paga ali o financiamento e não sabe que no contrato ali tem juros abusivos e hoje a gente vai falar sobre isso. Legal. E aí, Lucas, tudo bem? E aí, Cauã, tudo bem? Só me apresentando aqui, meu nome é Lucas, Dr. Lucas, trabalho aqui no escritório do Raul Gouveia Advogados, advogado especializado em direito bancário, e vamos estar aqui quebrando alguns mitos, né, de financiamento sobre juros abusivos e trazer aí algumas novidades para vocês hoje. Certo. Para nós começar, né, referente a esse assunto, referente a veículo, vocês já pegaram caso de pessoas que estão pagando duas vezes? Exemplo, comprou o veículo com valor X e está pagando o dobro desse valor. Sim. A maioria, né, 99%, para não dizer quase 100% dos contratos são abusivos, né? E as pessoas acabam comprando o veículo ali. Eu acho que é uma frase que as pessoas é comum de as pessoas ouvirem, né? Que está comprando um veículo e pagando dois, né? Isso é uma frase comum aí. E essa frase é comum justamente por isso, né? Porque é muito normal os contratos virem com cláusulas abusivas, virem com cobranças indevidas ali no meio do contrato. Então isso é muito comum e as pessoas acabam realmente pagando dois veículos e levando um. O Lucas aí pode dizer melhor, né, Lucas? Exatamente. A pessoa fica presa, né, a uma dívida por anos da sua vida. Às vezes, quando ela termina essa dívida, ela já está pensando em outro carro, né? Então, a gente entende que hoje em dia o contrato de financiamento deixa as pessoas presas em cláusulas abusivas, traz muito lucro para o banco e acaba deixando a pessoa até no prejuízo. Às vezes, ela paga o valor do carro, um segundo carro só de juros e ainda fica em dívida às vezes, entendeu? Legal. Raul, explica para nós o que é a revisão do financiamento. Sim, isso é muito importante a gente deixar claro, porque um contrato, quando a pessoa faz um contrato ali, vai comprar um veículo, chega numa concessionária para comprar o veículo, vai financiar esse veículo, né? Esse contrato geralmente é aquele contrato, as cláusulas não podem ser mudadas, né? Não consegue alterar as cláusulas ali. Se ela quer aquele veículo, ela tem que comprar com as cláusulas que estão ali, com os juros que estão ali, com as cobranças que estão ali. Então, a ação de revisão de financiamento, para que ela serve? Ela serve para revisar, para verificar se essas cláusulas realmente estão corretas, se não estão abusivas. Porque geralmente, como eu disse, como os contratos são imutáveis, as pessoas não conseguem alterar ali, negociar as cláusulas do contrato, elas acabam assinando e muitas das vezes, quase sempre das vezes, os contratos são abusivos, as cláusulas são abusivas e a ação de revisão é justamente para revisar todas as cláusulas, revisar esses juros para analisar se eles não estão abusivos ou não. Legal. E Lucas, e por que é tão importante revisar esse contrato? É exatamente pelo que a gente falou. Às vezes a pessoa ela fica presa a esse tipo de contrato, a juros abusivos, cláusulas abusivas, e é aquela coisa, toda vez que ela tenta negociar com o banco, toda vez que ela fala que ela está endividada, que não consegue sair de uma situação em que ela está pagando um preço abusivo, às vezes ela não tem a flexibilidade do banco de poder negociar, então ela fica presa. Então a revisão contratual é um meio que o consumidor tem aí de vir contra o banco para poder revisar a cláusula abusiva que ele tem. O que muitas pessoas não entendem é que é aquela questão. Toda vez que a gente vai revisar um contrato de financiamento, a gente vê uma pessoa que mal leu o contrato na questão negocial inicial, então tem muitas coisas escondidas ali. Por exemplo, juros abusivo. Juros abusivo é o tema principal de uma revisão de contrato. Por quê? O lucro do banco vem dos juros. Ele não vai ter um lucro só te pagando o valor do carro inicialmente, que é o da tabela FIPE, né? Então, os juros que ele vai aplicar provavelmente vai ser o que ele mais vai visar. E muitas das vezes os juros eles trazem um valor muito acima da tabela base que o Banco Central traz.
Todo mês, o Banco Central ele estabelece uma base que todo banco tem que seguir. A lei, infelizmente, ainda não regularizou, porque o mercado, Cauã, ele é muito dinâmico. A lei não consegue acompanhar. Então, o mercado sempre sobe, abaixa os juros e, além, como ela não consegue regulamentar de modo a acompanhar o ritmo da sociedade, aí fica meio complicado, mas o Banco Central vem para isso. O Banco Central ele vem para estabelecer uma base de juros todo mês, onde os bancos eles não podem se exceder muito. Por exemplo, o banco ele traz uma tabela mensal de base de 2,5% de juros. Sim. E aí você vê um contrato de financiamento que eles estão cobrando ao mês em torno de 6% ao mês. Então, isso se torna abusivo, quando se torna muito excessivo. Ele estabelece uma base, legalmente não é obrigado a obedecer essa base, mas também não pode exceder muito, não pode passar muito. Além disso, tem outras cláusulas também que a gente identifica, né, Dr. Raul, que são as famosas cláusulas escondidas, aquelas letras miúdas. As cobranças indevidas, né? Cobranças indevidas, exatamente. Sim. São cláusulas que o banco estabelece ali na hora do contrato que às vezes eles nem prestam esse tipo de serviço. O que é essa cláusula que ele coloca abusiva? São serviços que eles dizem que realizaram, mas na verdade não realizaram, como, por exemplo, uma cláusula de avaliação do bem, avaliação do carro. Eles dizem que avaliaram o carro e esse preço eles colocam para você pagar no contrato. E também é um preço abusivo também, que eles dizem que avaliam bem, a gente sabe que não avalia, porque a maioria das vezes compra o veículo na concessionária e a própria concessionária faz a avaliação do bem, não é o banco que avalia o bem, e eles vão cobrar um valor de avaliação. Mesmo que eles fossem realmente avaliar o veículo, eles cobram uma taxa ali de 600, 800 reais para avaliar um veículo. Às vezes, não só a questão da abusividade do valor, mas também porque eles não executam esse serviço realmente. E quase 100% dos contratos tem essa taxa lá, né, Lucas? E outra questão, para avaliar um bem e cobrar esse tipo de valor, eles teriam que fazer uma avaliação detalhada, eles teriam que ver o carro, ver se tem arranhões, ver se tem amassões, mas não é isso que acontece. Muitas das vezes eles só checam o valor do bem na tabela FIPE, vê como é o carro e é isso. Aí eles cobram R$600 no seu contrato. Sendo que isso a gente mesmo pode fazer. No próprio site do Google, a gente consegue consultar a tabela FIPE do carro e consultar. Sim. Então, eles realmente colocam isso como abusivo, não informam o consumidor que realizaram esse serviço. E aí, quando o consumidor vai ver, já está sendo cobrado em suas parcelas esse tipo de serviço. Tem outros exemplos, né, Raul? Como, por exemplo, a taxa de cadastro. A taxa de cadastro, que é cadastrar no Detran, eles também não fazem. E o muito importante é o seguro prestamista. Muitas das vezes eles fazem um tipo de venda casada. Eles fazem o financiamento do carro e junto com o financiamento do carro eles fazem você contratar um seguro deles. E isso não pode. Às vezes eles não falam para o cliente. Então o cliente contrata o seguro sem saber. Quando vai ver, tem um seguro contratado. Muitas das vezes o cliente está pagando esse seguro já faz anos nas parcelas dele e aí acaba sendo lesado. Porque é a parte mais cara, né, das cláusulas abusivas que a gente vê são esse seguro prestamista. Seguro de 2.000, 3.000 ali. Exatamente. E o cliente... Acontece que eles colocam ali no contrato, o cliente nem sabe que tem seguro. Pode ser que eles até precisam desse seguro, mas nem sabem que tem, que estão pagando, né? Exato. Então, é uma cláusula abusiva por ser uma venda casada, então também é indevido. Então, todas essas cláusulas, todas essas cobranças indevidas, elas são cobradas no financiamento. Ou seja, o cliente paga, além do veículo, paga todas essas despesas aí indevidas que acabam encarecendo ainda mais o financiamento e cada vez mais pagando os juros. E os juros também são sobre todas essas cobranças também. Essas cobranças aí de taxa de cadastro, de avaliação de bem, taxa de seguro. Tudo isso também entra nos juros, entra no financiamento e por isso que deixa o contrato muito caro, entendeu? Então, a revisão serve para isso, para retirar essas cobranças indevidas e também revisar os juros abusivos que muitos contratos têm embutido aí nos contratos de financiamento de veículo, principalmente. Legal. E vocês podem trazer para nós aqui um exemplo na prática que vocês têm no escritório hoje? Vou te falar como funciona a questão processual na prática, tá, Calma? Todo caso que a gente pega para iniciar uma revisão de financiamento exige um trabalho muito minucioso da nossa parte, né? A gente, primeiramente, vê o contrato, analisa cláusula por cláusula e realiza uma espécie de laudo contábil em parceria com contabilidade, né? A gente
trata aí todas as cláusulas abusivas, traz todos os juros abusivos, faz um cálculo baseado no Banco Central, porque tem muitos advogados e até contadores que realizam cálculo de maneira errônea. Eles confiam em sites terceirizados, né, de empresas terceirizadas que fazem um cálculo às vezes errado. Então é sempre bom confiar exatamente no Banco Central que realiza esse cálculo. O Banco Central é o líder de todas as instituições bancárias, então ele é o mais confiável. Então a gente faz essa análise contábil, apresenta para o cliente, né, toda a análise contábil, e aí analisa se vale ou não a pena ingressar com uma ação judicial. Muitas das vezes a gente encontra muitas cláusulas que trazem um malefício para a vida financeira dele, como é o caso do seguro prestamista, juros abusivos, e inicia uma ação judicial chamada ação revisional. O que essa ação judicial faz? A gente vai ingressar na ação judicial pedindo para o juiz abaixar as cláusulas abusivas, zerar, né, de certo modo, as cláusulas abusivas, os juros. E as cobranças devidas. As cobranças indevidas, exatamente. E aí a gente pede também para que todo o valor pago abusivo seja devolvido em dobro. O que acontece muitas vezes na ação judicial é que eles apenas abatem, né? Eles não devolvem exatamente o valor na mão do cliente, porque ainda falta o resto do financiamento. Mas, por exemplo, tem ocasiões que a gente já trabalhou em que já estava no final do financiamento, o cliente já pagou a maioria dos valores e aí mais compensa devolver o dinheiro realmente para o cliente. Então, a gente faz essa ação judicial, que é muito importante para a pessoa não ficar pagando um contrato aí que ela sabe que está sendo lesionada. Esse laudo contábil aí é bom destacar, Cauã, que ele é muito importante para a gente identificar se realmente existe cláusulas abusivas ou não. É através desse laudo contábil que a gente analisa e verifica se vale a pena entrar com a ação. Porque, como disse anteriormente, quase todos os contratos têm cláusulas abusivas. Porém, muitas das vezes não vale a pena entrar com a ação judicial. Então, a gente precisa desse laudo contábil para poder analisar, para poder verificar quanto necessariamente vai reduzir as parcelas de financiamento desse contrato. Que tem cálculos que a gente faz que reduz R$80, tem cálculos que a gente analisa que reduz R$100, tem uns que reduz R$300, R$400 do financiamento. Então tem uns que são relevantes realmente, R$300, R$400 para reduzir é relevante. Mas tem casos que vai reduzir R$50, R$80 pro cliente. Entrar com a ação judicial, protocolar, ter um desgaste emocional também, que o cliente fica ansioso para saber o resultado do processo ali. Então, às vezes não compensa em alguns casos. Então, por isso que esse laudo contábil é importantíssimo para a gente analisar o contrato do cliente, analisar e identificar quais são as cláusulas abusivas e quanto seria a redução do contrato dela. Para aí sim, verificar, conversar com o cliente, a gente chama ele para uma reunião, conversa, passa todos os detalhes desse laudo, identifica as cláusulas, passa para ele e conversa com ele se realmente é interessante entrar com a ação ou não. Entendeu? Legal. É um assunto muito importante, né? Porque muita gente passa por essa situação e não sabe como reagir, né? Quem procurar. Então é importante destacar aqui que se você estiver passando por essa situação, procure um advogado especializado na área, tá bom? E agora, pra gente prosseguir, a gente vai ingressar com o nosso quadro As Aventuras do Brian. Para quem não sabe, o Brian, ele é um personagem do nosso escritório, onde a gente traz casos reais com o nome do Brian para não expor os nossos clientes. E Raul, qual que é as aventuras do Brian dessa semana, desse mês, do dia? Como que é? Fala aí, Cauã. Vamos lá. Vamos contar qual que é a aventura do Brian dessa semana, né? Essa semana, o Brian realmente financiou um veículo, né? Financiou o veículo, tinha cláusulas muito abusivas nesse caso. Porém, como a gente disse anteriormente, infelizmente o Brian não pode escolher, não pode negociar as cláusulas ali. Então ele teve que assinar o contrato, teve que pagar as parcelas. Até então, ele estava conseguindo pagar as parcelas, estava pagando as parcelas de financiamento do veículo dele normalmente. Porém, infelizmente teve um problema no veículo. Ele teve que fazer o motor do veículo, fundiu. Aí o Brian falou, e agora? Vamos lá, vamos ter que arrumar meu carro. Meu carro precisa andar com ele, né? Vamos arrumar. Arrumou, conseguiu, só que todo mundo sabe, né, que consertar motor de carro não é barato, é muito caro, né? Então, ele pagou uma fortuna realmente para consertar o veículo. E outra coisa, as pessoas assim normais não conseguem pagar 5, 10, 15 mil no motor assim à vista. Então, como todo brasileiro, né, o Brian parcelou no cartão de crédito, parcelou ali as parcelas, etc. Só que o que ocasionou? Essas parcelas do conserto do carro do Brian começou a apertar o financeiro dele, a questão financeira dele. Então, o que aconteceu? Ele, para pagar as parcelas do conserto, começou a atrasar
também as parcelas do veículo. Começou a atrasar. Então, Virou a bola de neve. Virou uma bola de neve. Juros sobre juros, atraso. O banco começa a ligar todo dia, enchendo, perturbando, falando que vai aprender, vai bloquear a conta, vai tomar o carro do Brian. O Brian, preocupado, refinanciou o contrato. Isso é muito importantíssimo, pessoal. Não refinancie o contrato. Porque você vai refinanciar. Às vezes você quer resolver um problema, você vai lá no banco e negocia com o banco. O banco não é bonzinho. O banco não quer te ajudar. O banco quer ganhar dinheiro. Então, sim. O Brian foi lá e refinanciou esse contrato. E quando refinanciou, novamente, foi juros sobre juros e acabou que ele ia quitar o veículo num período, acabou estendendo mais ainda esse contrato e pagando mais caro ainda que ele já ia pagar. Então, quando o Brian procurou a gente, já analisou o contrato dele, verificou que no primeiro contrato já tinha muitas cláusulas abusivas, que ali ele teria reduzir mais ou menos 350 de cada parcela dele, de conseguir reduzir. E se for contar o contrato total, o contrato estava cobrando R$12 mil a mais do Brian. R$12 mil. Então, a gente teve que entrar com a ação revisional, analisar todos esses casos e entrar com a ação para que refinanciasse o contrato do Brian, para que reduzisse as parcelas e conseguisse prosseguir pagando justo realmente e receber o que ele pagou indevidamente, porque o contrato do Brian já estava quase no finalzinho, então ele já estava quase para quitar o veículo. Então, entrando com a ação, praticamente o veículo está quitado, sendo que tinha ainda algumas parcelas para pagar. Então, o caso do Brian dessa semana é essa. Financiou, teve problema, mas com a ação judicial de refinanciamento, ele conseguiu quitar o veículo e ainda receber um dinheiro de volta do banco. Só uma observação sobre o caso do Brian, tá? Sobre o refinanciamento, como o Dr. Raul falou. Pessoal, é muito importante saber que existem dois caminhos, o que o banco oferece e o que você pode realmente alcançar o seu benefício e a sua justiça financeira. O banco ele vai oferecer uma proposta inegável, uma proposta que vai estender o seu financiamento, uma proposta que vai diminuir o valor. É o que você acha. Mas com a alegação que está te ajudando, né? Exatamente, com a alegação que está te ajudando, que eles entendem a sua situação financeira, não é o que acontece. Tá? Refinanciamento, eles juntam os juros que você atrasou lá atrás e vão colocar em cima dos juros atual de um novo contrato. Então, assim, eles estendem exatamente para trazer essa ilustração que você está pagando menos, mas na verdade no final você vai pagar um valor imenso. Então, sempre opte por procurar uma ajuda especializada e, se necessário, fazer uma revisão contratual, porque se você for no caminho do banco, que é refinanciamento, isso pode ser um pouco perigoso, exatamente para a sua vida financeira, porque vai juntar juros sobre juros, um em cima do outro. Então, aí pode acabar complicando mais ainda. Você acha que está saindo no benefício, mas quando você vê, acabou saindo no malefício total. Então, resumindo, se isso acontecer, não vai no banco. Procure um advogado especializado na área, é isso? Exatamente. Procure um advogado especialista em direito bancário para poder te ajudar a negociar. Que se for negociar com o banco nunca vai pensar em você. Vai pensar nele e ganhar mais dinheiro. Com certeza. É essa a função do banco, ganhar dinheiro, né? Sim. Chegando já no nosso final, Lucas, pode passar para nós uma dica final aqui para o pessoal que está nos acompanhando agora? Claro, posso sim. Dica principal. Viu que está pagando muito além, viu que você se apertou um pouquinho com o seu financiamento, sempre busca uma ajuda especializada. Como eu falei, não vai muito no assunto do banco, porque como o Dr. Raul falou, o banco ele quer o seu dinheiro. Para o banco, você é apenas um número. Então, é o que vai trazer lucro para ele. Você é a mina dos ovos de ouro. Então, sempre esteja atento ao contrato que você assina, às cláusulas que estão lá. E se você tiver alguma dúvida, vá atrás de um advogado especializado, tá? Porque é como a gente sempre expõe. Um advogado especializado, ele vai saber exatamente o caminho a ser traçado. Ele estudou por anos isso. Então, sempre esteja muito atento aos contratos que você está fazendo e, se necessário, opte pela revisão contratual, que é o melhor caminho. E, Raul, passa uma dica para nós também, final aí para o pessoal. Sim. E a minha dica final é: cuidado, que todo contrato às vezes parece ser normal, mas ele pode esconder cláusulas abusivas ali que você nem percebe. Então, muito cuidado com o contrato de financiamento. Se esse contrato for um contrato muito abusivo, que você não está conseguindo pagar, não está se encaixando no seu orçamento, segue as dicas do Dr. Lucas. Procure um advogado especializado para te ajudar a revisar esse contrato e, quem sabe, você conseguir reduzir essas parcelas para que elas se encaixem no seu orçamento e você consiga garantir o seu veículo, pagar o seu veículo e usufruir ele de forma tranquila.
Muito obrigado, tá, pela presença de vocês e com esse assunto muito importante. Então, se você gostou desse episódio e conhece alguém que esteja passando por essa situação, pagando o financiamento, compartilha o nosso link aqui do YouTube e assim passa essas informações que é necessário para essa pessoa que esteja passando por essa situação. E ainda mais, segue a gente lá no Instagram, @RaulGouveiaAdvogados, onde a gente vai trazer dicas também diariamente sobre assuntos que interessam a você. Muito obrigado e tchau!